Olá, aluno Ana, boa tarde, paz e bem. Que Cristo abençoe a cada um de vocês e continue em casa para o bem de vocês e da sociedade. Nós estamos vivendo uma situação muito difícil, mas ficar em casa é a melhor coisa que acontece. Então, é assim, gente, hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas e a gente vai conversar sobre o fim da guerra e a paz e o início da guerra. Isso, Segunda Guerra Mundial. Meus amores, é a página 166 à frente. Então é o seguinte, no dia 20 de setembro de 1934, aconteceu uma conferência em Munique, né? E essa conferência, que foi um encontro entre alguns países, para começar a eventualidade de uma paz que iria surgir para manter uma paz falsa. Então observa, na prática, na verdade, manteve-se uma política de expansão, visando inicialmente dominar todo o leste europeu. Claro que essa paz é um cumprimento que seria feito pelos alemães, que depois iria ter uma integração dentro do nosso contexto. Dois aspectos dessa política foram fundamentais para os alemães, que foram a invasão da Polônia e da Tchecoslováquia. Claro que com essa invasão, meus amores, vai haver assim, uma grande reação em alguns pontos estratégicos, né, que vai decidir se vai consolidar ou não quem vai ter o controle da Alemanha a partir do eixo. Bem, na Tchecoslováquia, o objetivo era garantir o domínio sobre importantes regiões, porque essas regiões tinham a matéria-prima para a indústria na Alemanha. Como era o petróleo e o carvão, que era algo completamente que todo mundo estava querendo ter essa matéria-prima na mão. Partindo daí, né, o caso da Polônia foi central para o início da Segunda Guerra Mundial. Para muitos historiadores, essa invasão da Polônia foi um ponto decisivo para dar o pontapé, digamos, de início na Segunda Guerra Mundial. Diante disso, tá, a França e a Inglaterra e a Alemanha vão ser aliados do eixo, certo? E o objetivo da Alemanha era construir uma estrada de ferrovia para chegar à Prússia Oriental. Alguma coisa a Alemanha queria tomar na Prússia. Com isso, vai haver uma separação nas duas faixas de terras cedidas pela Polônia, em 1919, que ficou conhecido como Corredor Polonês. Esse movimento que a Alemanha e a Polônia vai causar uma grande reação nos países da França, da Inglaterra, que vão buscar estabelecer uma aliança com a Polônia para garantir a proteção ou diante da invasão de Adolf Hitler. Essa proteção vai se estender à Romênia, à Grécia, mas essa aliança vai levar Stalin a assinar o Pacto Germânico-Soviético. Nesse Pacto Germânico-Soviético que Stalin vai assinar em agosto de 1939, por um temor que pudesse usar uma situação de ataque contra a invasão da União Soviética. O interessante, meus amores, é que em todo esse contexto, um ponto de acordo que vai ser visto e analisado tanto pela Alemanha como pelos soviéticos. Dificilmente a gente vai compreender, vão conseguir evitar que Adolf Hitler invada a Polônia, por causa do Pacto Germânico-Soviético, e vai facilitar ainda mais a ofensiva entre os alemães na Europa. Bem, diante dessa nova visão que se coloca no contexto, a gente pode estar observando que a indústria de armas da Alemanha está bem a vapor. Eles estão fabricando muitas armas e produzindo muita munição. Por que a Alemanha está fazendo isso? Porque será assim, 1º de setembro de 1939,
usando uma tática de ataque contra, como vão infiltrar ataques a aviões naquela região. O que é que ocorre, meus amigos? Ocorre a invasão à Polônia, vai derrotar as tropas polonesas. Essa situação vai fazer com que a Inglaterra e a França declarem guerra contra o eixo, certo? E esse eixo que vai no bloco da Segunda Guerra Mundial, vão estar aliados entre eles, inclusive os franceses, os ingleses, e depois a América toda. E outros alemães vão estar junto com os italianos, japoneses, vão formar esse eixo. Diante de toda essa realidade que nos coloca no contexto, começa um fato o fato que seria realmente a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial ela foi muito violenta e intensa, certo? Mas ficou limitada ao continente europeu. Já a Segunda Guerra Mundial ela vai atingir vários continentes, inclusive o asiático. Então, veio com mais potência a Segunda Guerra Mundial. Para ter ideia, a lista de países que apoiaram diretamente ou indiretamente os aliados estava a Áustria, o Brasil, Canadá, China, Índia, Nova Zelândia, África do Sul. Então, esses países que formaria o eixo nessa Segunda Guerra Mundial. Teve o auxílio também da Hungria, Romênia, Bulgária e entre outros países também que se aliaram à Alemanha em favor da guerra. Então, gente, após o início da Segunda Guerra Mundial, com a conquista da Polônia, parte dos alemães, Hitler, busca conquistar outras regiões que não só se apoderam ou não desse contexto por causa da matéria-prima. De antemão, meus amores, o que vai acontecer? A indústria na Alemanha ela vai crescer gradativamente, em massa, porque Adolf Hitler, por aquilo que pareça, ele sempre quis participar da Segunda Guerra Mundial e agora como líder. Então ele vai querer que o seu exército esteja completamente, digamos que, preparado, não só com armas, mas também psicologicamente. Meus amores, diante disso, tá? Alguns eixos dessa guerra vão estar aliados. Então, o que ocorre? Financeiramente necessário para que a guerra pudesse prosseguir como um processo de expansão política do território da Europa, sendo assim, entre outros lugares foram invadidos. Foi invadido a Noruega e a Dinamarca, Países Baixos, Grécia e Eslováquia. Como foi que aconteceu esse processo de conquista nesses territórios, né? Claro, junto com a figura de Adolf Hitler. Na Noruega, na Dinamarca, o objetivo da Alemanha era obter o aço, que seria a matéria-prima para a produção de armas, claro, e também ele iria conquistar os mares bélicos e do norte. Nos Países Baixos, a região formada por Holanda, Luxemburgo, Bélgica, a Alemanha, como ponto de estratégia, era atacar principalmente a França. A França, derrota a França, era importante para Hitler estabelecer o domínio na Europa continental. Por quê? Porque exatamente ao invadir a França, como um dos países e outras cidades, financeiramente os franceses assinam armistícios, que é um documento que foi assinado em 1940 a favor de entregar a região para Adolf Hitler. Grécia e Eslováquia. A Itália começa com uma ofensiva pelos Balcânicos em 1940, dominando a Albânia, tentando invadir Grécia, mas foi barrada. Claro, né? Como era a região estratégica, Hitler decidiu ajudar a Itália, junto com os italianos, os búlgaros, alemão,
para dominar a região em 1914. Meus amores, mas já em 1940, já vai ter a Alemanha, ela vai começar a Plantulia, né, que é as águas do Oceano Atlântico. O que vai ocorrer? Ocorre que os alemães também começam uma campanha aérea contra a Inglaterra, que conseguisse se proteger. Por vez, a gente pode observar que o Japão continua expandindo seus negócios, né? no sudeste asiático, invadindo a China, a Indonésia, a atual Vietnã. Claro, vai chegar às Filipinas, a Tailândia, Brumênia e para outras regiões. Se observa, nesse nosso contexto, que no mesmo ano a Itália já havia invadido a Etiópia, né, no estreito, na década de 1930. Claro que infelizmente, quando a Etiópia quer invadir, simplesmente ela foi mal sucedida. Quer dizer, ela não tinha uma estratégia montada para poder invadir. Claro que vai colocar que ela vai acabar perdendo o controle da invasão e os etiópios vão expulsar. Então é o seguinte, as forças do eixo conseguiram avançar nessa região, mas a partir de 1941 começou a perder o território. Isso sendo expulso da África em 1943. A União Soviética também não ficou parada no seu lugar esperando que viesse a acontecer algum movimento nesse contexto. Bem, meus irmãos, como eu tinha falado anteriormente, a União Soviética ela não ficou parada esperando que viesse a acontecer a invasão do seu território. Consequentemente, em 1939, invade a Finlândia e, ao mesmo tempo, outras regiões. Então, a reação dos aliados. Em 1941, o eixo vinha sofrendo várias invasões, né? Havia seus projetos políticos e econômicos que não conseguia consolidar a Segunda Guerra Mundial. Diante disso, a gente pode estar analisando, observando que esse eixo foi concretizado através das consequências semitas de Hitler. Milhões de judeus civis já haviam sido mortos e perseguidos pelo nazismo. Se observa aí no nosso contexto, mas o bem sucedido, a escala do eixo, foi afetado nesse episódio, que envolveu diretamente três nações, que seriam o Japão, a China e os Estados Unidos. Claro, que diante disso vai haver uma rivalidade entre o Japão e a China, que vinha séculos acontecendo, que no caso seria a Guerra Civil. Meus amores, os japoneses, cuja intenção era controlar a matéria-prima chinesa, que no caso a matéria-prima seria o petróleo, que estava sob o seu controle. Então, diante disso, tá, a Manchúria, em 1931, mas só em 1937, eles tentam uma invasão de larga escala. Os nacionalistas dos Estados Unidos, que estão nesse contexto, eles não vão ficar quietos, esperando. Bem, meus amores, com isso, para se antecipar, os Estados Unidos e o Japão ataca a base americana, certo? No Havaí, em 7 de setembro de 1841. Foi então o presidente norte-americano, Franklin D. Roosevelt, que declarou guerra a esse eixo, digamos, colocasse a guerra logo, ou então ele ia ser atacado. Então ele usou todas as suas estratégias para tentar fazer com que isso não acontecesse. Então a entrada dos Estados Unidos foi decisiva pelos aliados, que ia ganhando forças para enfrentar esse eixo. Então, gente, a gente pode estar assim observando que o norte-americano não pretendia se envolver no conflito devido às péssimas experiências da Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, ela deixou em alguns países marcas, né, sequelas, tanto financeiro como também material e humano, que muita gente veio a óbito.
e observa que em 1930, né, os ataques japoneses começaram a piorar. Publicamente, o Congresso norte-americano não sabia mais os rumos que ia levar esse conflito. E em julho de 1941, desfeito o pacto firmado com Stalin e Hitler, invadem a União Soviética, com mais de 3 milhões de soldados. Isso em 1925, o seu livre mirante lutou. Hitler dava atento com a Rússia, continuou com os recursos necessários que ele tinha para poder levar essa guerra à frente. E pode-se observar que, para os alemães entrarem na guerra ao lado dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, uma nova composição do bloco dos aliados, já a França estava dominada pelos alemães. As primeiras grandes derrotas do eixo, anunciada no início da queda do norte-americano, que possuía forte naval, como impuseram seguinte derrota. Claro que a Batalha de Stalin, em 1942, quando a União Soviética retira a parte dos ataques nazistas, tá? E a partir desse momento aí, meus amores, a coisa começa a ter um desenrolar nesse contexto. Então, em julho de 1943, houve uma grande derrota alemã no confronto com os soviéticos na Batalha de Kozice, né? Nesse mesmo ano, após Mussolini destruir pelo rei Vítor Manuel II, que nomeou o primeiro-ministro Pieter, a Itália ela vai retardar através da anistia, né, que se coloca, firmada em 8 de setembro, com Mussolini, escapou com a ajuda dos alemães, né, indo para a Itália em 1943. Bem, diante de toda essa realidade, desses contextos que a gente pode estar observando, foi em abril desse mesmo ano que os rebeldes italianos, no entanto, apoiou o golpe contra o eixo. Isso foi no dia 6 de julho de 1944, que ficou conhecido como dia D, após a conferência de Terá. Então, gente, esses aliados que se colocam diante dessa criação de um ponto para libertar a França, o que permite investir um retorno no território alemão. Claro, com algo gigantesco que ocorre em 1945 a 1944, vão liberar Paris. E em janeiro de 1945, as tropas aliadas chegam às fronteiras do oeste da Alemanha. Bem, se observa que em todo esse nosso contexto, a gente vai observar que basicamente o final de toda essa guerra, né, vai ocorrer. Vai ser fácil? Não. O que vai ser interessante que a partir desse momento, desse nosso contexto histórico, né, Hitler vai estar à frente dessa guerra. Então, meus amores, a gente pode estar aí observando dois fatores importantes para chegar no fim dessa guerra. E o seguinte: no dia 6 de agosto de 1945, o norte-americano lança a bomba nuclear sobre a cidade de Hiroshima. E isso vai matar mais de 140 mil pessoas. E outros milhares tiveram efeitos posterior, câncer, acabaram morrendo vindo da radiação da bomba. E isso ocorre também em Nagasaki, né? Quando solta a bomba, e lá vai morrer 70 mil pessoas, né? Em 14 de agosto. Isso ocorre que nós sabemos que, infelizmente, isso ocorreu. Meus amores, muito obrigado pela aula de hoje. Fique em casa, né? E aí, ao mesmo tempo, amém.